Você já ouviu falar no Tribunal Penal Internacional, que é também conhecido como Tribunal de Haia? Você sabia que o presidente Jair Bolsonaro já foi denunciado nessa corte internacional? E afinal, onde fica a Haia? Meu nome é Igor Nóbrega, eu sou editor assistente do Poder 360 e hoje o Poder Explica é sobre o Tribunal Penal Internacional. Primeiramente, é importante não confundir o Tribunal Penal Internacional, que é independente, com a Corte Internacional de Justiça, esta subordinada à ONU. Ambos são sediados em Haia, que fica na Holanda, aliás. O tribunal foi criado para julgar indivíduos que cometeram crimes internacionais contra a humanidade, crimes de guerra, genocídios e crimes ambientais em larga escala. Não lhe cabe julgar os estados. Essa competência é da Corte Internacional de Justiça. Dito isso, o Tribunal Penal Internacional foi estabelecido no Estatuto de Roma, assinado na capital italiana em 17 de julho de 1998, depois de 3 anos de negociação. Na ocasião, 122 países assinaram o documento, incluindo o Brasil. O país se tornou signatário em 2002 por aprovação do Congresso e sanção do então presidente Fernando Henrique Cardoso. A confirmação foi feita dias antes do tribunal ser oficialmente aberto, em 1º de julho daquele ano. As atividades começaram em março de 2003. O TPI, sigla em português para a corte, não é reconhecida pelos Estados Unidos, que são críticos recorrentes da sua atuação. O país chegou a assinar o Estatuto de Roma sob o comando de Bill Clinton, mas o abandonou em 2002 durante o governo de George W. Bush, assim desistindo de ratificar o acordo. Israel e China também não ratificaram o tratado. Já a Rússia, que assinou o texto, anunciou em 2016 que não o ratificaria. Essas ausências dificultam o trabalho do tribunal. Isso porque o alcance das decisões é limitado a cidadãos de países que ratificaram o acordo ou se o caso tiver sido encaminhado pelo Conselho de Segurança da ONU. Só são julgados crimes cometidos depois de 1º de julho de 2002. Se um país ratificou o estatuto depois disso, o crime precisa ser posterior à sua adesão. O Tribunal de Haia é uma corte de última instância. Isso significa que somente casos graves e já julgados no país de origem podem ser colocados na mesa dos 18 juízes. Hoje, o presidente da corte é o polonês Piotr Hofmanski, que é um dos 7 europeus na composição. Se juntam a 5 juízes das Américas, 4 africanos e 2 asiáticos. Só uma brasileira ocupou uma cadeira em Haia, Silvia Steiner, de 2003 a 2012. Os mandatos são de 9 anos, sem possibilidade de reeleição. Já a presidência é trienal e permite uma recondução. E o TPI é baseado em Haia, mas os julgamentos podem ser realizados em outros lugares. O Tribunal de Haia voltou ao noticiário depois que o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado em agosto deste ano e não foi a primeira vez. Vale destacar que pessoas, grupos ou entidades não estatais não podem impetrar uma ação em Haia. Essas denúncias são apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que repassa o processo. Bem, a denúncia citada em agosto foi apresentada pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O coletivo acusa Bolsonaro de crimes contra a humanidade e genocídio contra a população indígena, por supostamente ter incentivado o garimpo ilegal. Os crimes teriam sido cometidos desde o início do mandato de Bolsonaro, em 2019. Em novembro daquele ano, o chefe do Executivo Federal já tinha sido alvo de uma denúncia por, abre aspas, incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil. Fecha aspas. Foi apresentada em conjunto pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e pela Comissão Arnes. A segunda ação foi apresentada em abril de 2020 pela ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Ela aponta desmandos do governo em relação à política sanitária, o que colocaria a vida da população em risco frente à pandemia da Covid-19. Uma quarta denúncia chegou a ser apresentada pelo MBL em setembro deste ano, citando a má gestão em relação ao coronavírus e levantando a hipótese de genocídio. O grupo pediu a prisão preventiva de Bolsonaro. Fora essas, a CPI da Covid estuda enviar uma cópia do relatório final à Haia,
o acusando do mesmo crime. Dessa lista, o que mais avançou foi o primeiro, de 2019. Um ano depois da apresentação, o tribunal aceitou a denúncia e disse que estava analisando o processo. Não houve novidades desde então. Se Bolsonaro vier a ser condenado, será o primeiro presidente a sofrer a sanção da Corte Internacional. Julgamentos famosos já envolveram 4 chefes de Estado, todos da África. O ex-líder do Sudão, Omar al-Bashir, que comandou o país por mais de 15 anos, foi indiciado em 2009 e 2010 por 5 crimes contra a humanidade, 2 crimes de guerra e 3 de genocídio. Mas al-Bashir nunca esteve sob custódia do TPI. Ele foi preso no Sudão em 2020, um ano depois de sair do governo. Uhuru Kenyatta, atual presidente do Quênia, foi indiciado em 2011 e no começo de 2012 as acusações foram retiradas após audiências iniciais. Elas envolviam 5 crimes de guerra, incluindo assassinato e estupro. À época, Kenyatta era o primeiro-ministro interino e ministro das Finanças do Quênia. Ainda em 2011, o ditador da Líbia Muammar Gaddafi era investigado pelo Tribunal de Haia. O processo, entretanto, foi encerrado com o assassinato do então presidente, que ficou 42 anos à frente do país. O caso que mais avançou foi de Laurent Gbagbo, ex-presidente da Costa do Marfim. Ele foi iniciado em novembro de 2011, logo após sua prisão no país, após deixar o cargo. Ele foi o único chefe de Estado a ir a julgamento. O resultado? Foi inocentado de atos violentos depois das polêmicas eleições de 2010, na qual foi declarado perdedor por um dos órgãos responsáveis pelo pleito. Desde a fundação do Tribunal de Haia, lá em 2003, poucos indivíduos foram sentenciados. A grande maioria integrava milícias paramilitares na África. Afinal, como funcionam os processos? É bem similar à justiça comum. Se o indivíduo foi indiciado, ele deve ser transferido para a custódia do TPI para a audiência inicial. Uma segunda audiência confirma, ou não, as acusações contra o réu. Depois, caso os delitos sejam confirmados, os juízes anunciam o resultado do julgamento e podem divulgar a sentença. Caso haja recurso, o tribunal abre nova rodada de depoimentos e marca a audiência de apelação. Há 4 instâncias na Corte: a Presidência, as divisões judiciais, a Procuradoria e o Registro. A Procuradoria é quem abre as investigações, sendo o procurador o responsável por liderá-las. É ele quem instaura os processos na divisão judicial. Já o Presidente é o juiz mais graduado, é quem ouve os casos perante o plenário. O Registro é uma subdivisão à parte, cuida da área administrativa do tribunal, supervisionando tanto a sede, em Haia, quanto os centros de detenção do TPI e os escritórios da Procuradoria. Agora que você já sabe como funciona o Tribunal Penal Internacional, também percebeu que as chances de uma condenação de Bolsonaro são bem pequenas. Como chefe de Estado, ele pode optar por não colaborar com as investigações e até se recusar a depor. E você já tem uma opinião formada sobre o Tribunal de Haia? Para saber mais sobre o TPI, acesse o site www.icc-cpi.int. E esse foi mais um Poder Explica. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do Poder 360 e seguir as redes sociais do Jornal Digital. Um abraço e até mais!